Nós vivemos, meus irmãos, no mundo das recompensas e também, de certo modo, no mundo das ausências de recompensas. A ideia de mérito e recompensa, ela faz parte do nosso modo de pensar no geral. E muitas são as lições que nós vemos por aí sobre mérito, meritocracia, sobre resultado, sobre receber o que se fez por onde, etc. Mérito muitas vezes parece justo e muitas vezes nós sequer discordamos dessa concepção, desse conceito, dessa ideia. No jargão popular é conhecido aquele ditado, né? Cada um tem o que merece. E convenhamos então que esse pensamento é recorrente. É comum na vida e é comum também na arte. Na teledramaturgia, por exemplo, para quem gosta de novela, nós vimos pela segunda vez aquela especulação sobre quem matou Odete Roitman, e muitos dizendo que ela teve o que mereceu, tanto na primeira versão dessa novela, quando essa personagem icônica do Brasil foi de fato assassinada, quando ela se safou. Fique tranquilo que o tema do sermão não é Odete Roitman. Mas vejam só a ideia de mérito, quão comum ela é e como ela está em toda a parte. Está na vida e na arte que imita a vida. Além de ser comum, não é uma ideia nova. Pelo contrário, ela é bem antiga. Diante da ideia de mérito, a igreja cristã no passado, ela começou a construir aquele raciocínio que a nossa salvação também seria por mérito. E já no início deste sermão eu te provoco a pensar juntamente comigo, meus irmãos. Graça tem a ver com mérito? Nesse mês em que nós comemoramos mais um aniversário da Reforma Protestante, e especificamente nessa série de mensagens em que nós tratamos da graça de Deus, é oportuno nós resgatarmos um pouco sobre o que é a graça, como ela é e o que ela representa em nossa vida. Por que os reformadores defenderam como um dos pilares do seu movimento sola gratia? Porque era necessário reformar a igreja nessa perspectiva do entendimento da graça de Deus. Antes mesmo da publicação, da fixação, na verdade, das 95 teses de Lutero, nós vimos os pré-reformadores incomodados e inconformados com os caminhos que a igreja estava trilhando. Estavam, na verdade, vendendo a notícia da salvação e não vivendo a notícia da salvação. Isso é bem diferente. O céu havia virado mercado, e segundo a teologia da época, entra nele quem paga o ingresso e quem faz por merecer. Indulgências, mérito, penitências, purgatório. Se você fez por merecer, merece o céu. Se não fez, merece o inferno. Essa era a ideia, uma ideia de troca, não de graça. Todas essas ideias, então, meus irmãos, estavam fervilhando. E o que não estava fervilhando era a palavra de Deus, que estava ficando de lado nessa concepção. Esse resgate, então, histórico, de certo modo, pode parecer antigo, mas se nós pensarmos bem, igreja, ele ainda é bem presente, pois a ideia de mérito é presente em nosso meio, inclusive no tema da salvação e da fé. Por isso, como igreja reformada, nós temos o dever de levantar a bandeira do sola gratia bem alto, pois esse é um dos pilares da reforma, é um dos pilares da fé cristã, é um dos pilares da nossa essência e deve ser um dos pilares da nossa realidade de vida, pois a salvação não vem por troca, vem por meio e de Deus, do nosso Deus. O apóstolo Paulo disse aos Efésios que nós somos salvos pela graça mediante a fé,
E esse é um versículo bem conhecido e é uma realidade. Por isso nós, como igreja presbiteriana, como igreja reformada, se nós queremos ser relevantes, nós temos que falar muito sobre a graça de Deus, sobre as doutrinas da graça, mas mais do que isso, nós precisamos viver da graça, compreender plenamente a graça, pois a mensagem da graça de Deus para a nossa vida, meus irmãos, ela é muito mais do que atual, ela é necessária. Por isso, eu te proponho a caminhar comigo, baseado no texto bíblico, em 3 ideias para compreender de fato o que a graça de Deus faz em nossa vida. O primeiro, a graça salva. O versículo 11 que lemos diz: porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Na versão da Bíblia de Jerusalém, nós encontramos a seguinte tradução: a graça de Deus se manifestou para a salvação de todos os homens. Daí nós vemos o propósito maior da graça de Deus: nos salvar, me salvar, te salvar. Consequentemente, pelo texto bíblico também está claro, meus irmãos, que a primeira ideia, então, que nós precisamos sempre reforçar é que a graça não tem nada a ver com mérito. Não tem nada a ver com mérito. A graça de Deus que nos salva é obra dele, do começo ao fim, e é por isso que ela é eficaz. Deus planejou, executou e consuma a nossa salvação. Quando Paulo escreve a Tito, ele condensa justamente a teologia da salvação e do próprio apostolado. É nessa pequena carta paulina, no texto que selecionamos ali no capítulo 2, para esse sermão, que nós vemos a primeira síntese doutrinal desta carta. Era uma mensagem, então, de bênção a Tito, aqueles da ilha de Creta, os seus destinatários, e é para a nossa vida até hoje. Veja então, meus irmãos, nessa verdade de que a graça salva, uma pequena coletânea de versículos que confirmam essa verdade da palavra do Senhor. Efésios 2, do 8 ao 9. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Salvação pela graça, então, é dom gratuito de Deus. Se fosse por mérito, pare para pensar, o que nós teríamos? Nós teríamos justamente a vanglória. Poderíamos falar: olha só o que eu fiz, olha só o que eu conquistei, olha esse pedacinho do céu aqui, que maravilhoso que eu conquistei, eu batalhei por ele, né? Seria a vanglória. Não é isso que a palavra de Deus nos diz. Romanos 3, 24. Sendo justificados gratuitamente pela sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. É Jesus a manifestação viva da graça de Deus, pois ele veio ao mundo para nos salvar. Romanos 11, 16. E se é pela graça, já não é pelas obras. De outra maneira, a graça já não seria graça. Salvação não se conquista, então, se recebe de Deus. E a graça de Deus, como favor imerecido a todos nós, é maravilhosa, como aquele belo hino da maravilhosa graça, porque ela é divina. E dentre, então, as doutrinas da graça, nós temos também a convicção, meus irmãos, de que a graça de Deus como obra dele é irresistível. É a irresistibilidade da graça que a torna então tão maravilhosa, pois ela vem do céu e não vem pelas nossas mãos. O teólogo Sproul afirma: a graça irresistível nega ao pecador convertido qualquer base para a vanglória. E essa frase é muito verdadeira, pois ela reafirma a correta doutrina da salvação. Nós não somos salvos pela obra que realizamos para Deus, mas pela obra que Deus realizou em favor de nós na pessoa do seu Filho Jesus. Então, sabe quando você faz aquele bom trabalho e é recompensado? Quando alcança um grande feito, uma grande conquista, talvez um grande feito profissional, quando recebe um aumento diante de bons resultados ou até mesmo aquela desejada promoção. Pois é,
A graça salvadora de Deus não é assim. Se fosse por mérito, nós, como pecadores, merecíamos de fato a condenação. Mas Deus, nós sabemos pela sua palavra, meus irmãos, é misericordioso e nos oferece pelo sacrifício de Jesus na cruz essa realidade da graça. Aquele fardo do pecado fica para trás, pois nós temos um Deus que nos perdoa e salva. O fardo da dúvida, se eu sou ou não salvo, fica para trás quando nós compreendemos que somos salvos pela graça de Deus. O fardo da busca pela recompensa também não deve ser uma realidade na nossa vida com Cristo. Preste atenção na nossa vida com Cristo, pois o plano de salvação de Deus será consumado em Jesus. Spurgeon, o chamado príncipe dos pregadores entre os teólogos, ele tem uma expressão, uma frase, na verdade, que é muito oportuna. Preste atenção. Ele diz que a salvação de cada filho comprado pelo sangue de Deus é uma coisa necessária por 3 razões. Primeiro, é necessário porque é propósito de Deus. Segundo, é necessário porque é compra de Cristo. Terceiro, é necessário porque é promessa de Deus. É promessa de Deus. Guarde então essa mensagem de salvação no seu coração, meu irmão e minha irmã. Mas o segundo ponto, a graça de Deus nos dá esperança. O versículo 13 do texto que lemos diz: vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Cristo Jesus. Então, quando nós compreendemos que a nossa salvação vem de Deus, a vida de fato se torna leve, e aí que entra a nossa esperança. Essa esperança que nos torna diferentes no mundo, meus irmãos, pois a graça de Deus é a esperança. A vida com Deus na sua graça é uma vida que, na essência, ela se dá em campinas verdejantes, como diz o salmista lá no Salmo 23. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Mas nessa concepção, preste atenção, pois esperança em Cristo, ela tem 2 perspectivas. Primeiro, nós entendemos que pela esperança, Ele, Jesus, está conosco em todo o tempo. E segundo, nós estaremos com Ele para sempre. O cristão, então, que vive dessa esperança, vive de fato na graça de Deus. O cristão que vive da esperança tem problema na vida? Com certeza tem. Todo mundo tem problema. Mas a bendita esperança é algo maior. É a manifestação da glória do nosso próprio Salvador Jesus Cristo, que também está conosco em todo o tempo. Essa esperança gloriosa de estarmos para sempre com Cristo, meus irmãos, porque assim Ele quer, é bálsamo para a nossa vida. São as palavras de Jesus, o nosso Mestre, que nos encorajam nesse sentido, quando Ele nos diz para termos bom ânimo, pois Ele venceu o mundo. Quantas são as nossas ansiedades na vida presente? O que será que vai acontecer no futuro? Será que o meu plano de vida profissional, seja lá qual for, vai dar certo? Pare um pouco e coloque tudo nas mãos do Deus da esperança, meus irmãos. E não se esqueça, aqui tudo é passageiro, tudo é passageiro. Em 2 Coríntios 4,18, o apóstolo Paulo diz: não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas. Então, quando os reformadores destacaram o tema sola gratia na Reforma, e quando Paulo escreveu a Tito, era essa mensagem da graça de Deus, era essa esperança que precisava ser reformada, reforçada, e essa mensagem precisa ser reafirmada ainda hoje, meus irmãos, pois pela graça de Deus é que nós olhamos para o que é eterno. Então, onde está a nossa esperança? Em que você confia ou em quem? O que você espera do futuro? Viva pela graça de Deus, meu irmão, e a esperança gloriosa inundará o seu coração, o meu coração e a nossa vida.
Moltmann, o teólogo da esperança que nós tanto gostamos, ele diz o seguinte: ele afirma que a esperança é a companheira inseparável da fé. E assim é porque a fé é dom de Deus e por meio dele nós recebemos a sua graça que nos dá esperança. Nós precisamos então falar e reforçar que a nossa esperança está apenas em Deus, vem da graça de Deus e que a nossa esperança é Deus. É pela graça dele que o nosso Deus nos capacita para o tempo presente, para a nossa realidade, para as nossas dificuldades e nos dá esperança para o futuro. Guarde então essa mensagem de esperança também no seu coração, amada igreja. Mas a graça de Deus, ela também transforma. Esse é o terceiro ponto, baseado nos versículos 12 e 14. O texto diz: educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente. E o 14, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda a iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. A graça que salva e nos dá esperança, ela também de fato nos transforma, e nós precisamos ter atenção quanto a isso. Na carta de Paulo a Tito, a orientação, meus irmãos, era para que Tito completasse a organização das igrejas ali na ilha de Creta e com isso confrontasse a ação de falsos mestres. Havia falsos ensinos, falsas convicções, falsos testemunhos, daí a relevância da mensagem da graça que transforma a vida do crente. Nas bancadas da teologia da vida há muitas ideias e muitas vezes pouca graça. Por isso que nós devemos pensar: qual é a relevância das doutrinas da graça se não houver transformação de vida? O propósito da salvação pela graça é exaltar Deus e não o homem. E como nós exaltamos então Deus diante da sua graça? Nós exaltamos Deus, meus irmãos, quando nós agimos de acordo com a vontade dele. O texto bíblico fala da renúncia das paixões mundanas. É a renúncia do comum para viver do extraordinário. Largue mão do comum, meu irmão, pois o que Deus tem para nós, para a nossa vida, é extraordinário. Ele, o próprio Deus, nos escolheu para ser o seu povo, mas não qualquer povo. Deus quer um povo zeloso, trabalhador, um povo diferente, um povo transformado pela graça dele. Quando nós falamos então de boas obras, nós não devemos compreendê-la como algo necessário para a salvação pela graça. Pelo contrário, é porque somos salvos pela graça é que nós devemos agir corretamente. O comentarista da Bíblia do Peregrino, ele afirma que as boas obras são consequências necessárias do povo escolhido de Deus. Zelo e boas obras, amados irmãos, são justamente frutos da transformação que alcançamos pela graça de Deus. A sociedade em Creta precisava ser transformada e a nossa sociedade precisa ser de fato transformada. Tem muita injustiça por aí, muita falta de zelo, de amor, de piedade, muita falta de graça. Em um mundo em que mérito se confunde com justiça, é a graça de Deus, meus irmãos, que quebra justamente esse paradigma. É a graça de Deus transformadora, que rompe com as mazelas do comum e mostra o quão único é o nosso Deus. Viver sensata, justa, impiedosamente não era o modo de vida de muitos dos cretenses. Ali havia mentira, falta de piedade e de justiça. Agora pense, será que era só na ilha de Creta essas dificuldades e essas realidades, ou ainda é assim no mundo em que todos nós estamos vivendo? A transformação do modo de vida pela graça, meus irmãos, é contra o mundo. É um antídoto para o padrão do comportamento do mundo. Nós somos povo do Senhor, salvos pela graça, firmados na esperança gloriosa e transformados para viver espalhando a graça de Deus.
Seja então um constante protestante. Não se conforme com o comum, mas viva pela graça transformadora de Deus que muda o mundo. Guarde então essa mensagem de transformação no seu coração. E eu termino lembrando que há 508 anos atrás, os reformadores precisaram defender que somente a graça de Deus salva, nos dá esperança e transforma. Há aproximadamente 1963 anos atrás, faz tempo, diante da provável data da carta de Paulo a Tito, nós vemos que o apóstolo precisou ensinar que somente a graça de Deus salva, nos dá esperança e nos transforma. Hoje, pela sua palavra revelada, é Deus quem ainda nos diz: somente a graça nos salva, nos dá esperança e nos transforma. Não se conforme então com o comum, rompa o padrão, viva pela graça, reafirme a sua esperança maior e seja transformado por Deus. Pois o que Deus tem para nós é imerecido e é por isso que de fato é muito especial, é único. Que Deus assim então, meus irmãos, nos abençoe e nos fortaleça na vida baseada somente na sua graça e que a Ele seja toda a glória para sempre. Amém.